Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje é sobre qual a diferença de uma aula de filosofia para uma aula filosófica e uma aula sobre filosofia. São três coisas aqui, né? Mas antes de eu entrar no tema, peço que você se inscreva no canal, dá o seu like, ative o sininho da notificação, veja se você está inscrito, se não tiver inscrito, se inscreva, comente, faça uma dessas coisas aí, se inscrevendo, comentando, compartilhando, porque isso tudo ajuda e mostra para o YouTube que o canal tem uma certa relevância, que o conteúdo aqui tratado causa um certo impacto nas pessoas. Beleza? Já fez tudo aí? Tô esperando. Já fez? Então vamos lá. Com certeza, se você já caiu nesse vídeo aqui, porque você gostou do título e quer saber o que é uma aula filosófica. O que é uma aula sobre filosofia? E uma aula de filosofia. Qual a diferença desses termos? Bem, eu gosto de dividir. Eu gosto de dividir isso aí, nessas três coisas aí. Porque fica mais fácil de eu raciocinar. Então, se você caiu aqui, você está querendo entender, ou você já estuda sobre filosofia, você está querendo compreender mais sobre esse método filosófico de pensar, de raciocinar, e eu vou passar esse conteúdo para você aqui, de uma forma rápida e simples, de fácil compreensão. Pois bem, eu sempre tive uma dificuldade na escola com os estudos, porque normalmente eram muitas matérias, cada professor falando sobre a sua matéria, e eu tinha que absorver todo o conteúdo de matemática, conteúdo de inglês, conteúdo de português, conteúdo de física, conteúdo de química, conteúdo de educação física, conteúdo de sociologia, conteúdo de filosofia. Bem, e a matéria que eu me dedico hoje à minha vida, que é a filosofia, essa arte de pensar, de raciocinar, era a matéria que quase não tinha na escola. Quase não tinha na escola, e o professor que passava de uma forma limitada, pequena. Talvez também pelo tempo e outra coisa. Também, talvez o professor também não dá uma boa aula de filosofia por causa do salário também, né? Que o salário não é lá essas coisas para professores de filosofia e tantos outros professores de outras áreas. Pois bem, então dificulta muitas pessoas a entenderem o que é uma aula de filosofia, uma aula sobre filosofia e uma aula filosófica. E minha missão aqui nesse vídeo é passar esse conhecimento para você começar a sua pesquisa. Talvez você até professor está querendo entender um pouco melhor aqui, procurando clarear essas ideias. E eu vou entregar esse conteúdo para você. Pois bem, uma aula sobre filosofia. Sobre filosofia, a pessoa vai falar sobre filosofia. Ah, a filosofia nasceu lá na Grécia, seria quase uma história, né? A filosofia nasceu na Grécia, com Tales de Mileto, teve as ideias de Parmênides, de Heráclito, de Pitágoras, teve a democracia ateniense, teve a cidade de Esparta, que era uma cidade mais militar, aquela coisa toda, vai falar da guerra de Troia, dos troianos, vai falar como as pessoas viviam naquela época, como é que era a cultura e como os pensadores viviam ali, vai falar de Sócrates lá o que morreu, suicidado, vai falar de Platão, vai falar do período helenístico, vai falar de Aristóteles, depois vai falando dos estoicos, dos epicuristas, vai falando do ceticismo, e vai falando, e vai falando, e vai jogando conhecimento em cima dos alunos, em cima das pessoas, conhecimento histórico, dados sobre a vida de filósofo, vai jogando conhecimento. Bem, aí é uma aula sobre filosofia com um pouco de história da filosofia junto. E a pessoa falou, mas ela não entende nada do que está falando, mas ela está passando conhecimento. Ela só está passando para frente aquele conhecimento sobre a filosofia que ela recebeu. Mas ela talvez não compreende nem as ideias de Platão, nem as ideias de Aristóteles, ela só está repetindo um conhecimento. Aí, uma aula sobre filosofia. Vamos lá. E a segunda parte? Uma aula de filosofia.
De filosofia é o cara que ele chega na sala, ele sabe exatamente o que está falando, ele sabe exatamente do que ele está falando sobre aquele filósofo, ele sabe exatamente qual era a religião daquele filósofo, ele sabe exatamente como aquele filósofo acreditava, ele sabe exatamente como aquilo impactava o pensamento daquele filósofo, e ele vai estrinchar, vai pesquisar, vai mostrar aos alunos como é que era, milímetro por milímetro, nessa aula de filosofia, ele vai falar milímetro por milímetro, cada filósofo vai falar, ele vai usar muita paixão para falar, uma paixão doida para falar sobre os filósofos, ou esse filósofo pensava assim, Platão pensava assim, no mundo das ideias de Platão, e é fantástico, quando a gente pensa no mundo das ideias de Platão, vai ser mais ou menos assim, o cara lá, você vai ficar assim, pô, cara, esse cara aula de filosofia, porque o cara tá falando de dentro, que ele gosta daquilo. Ele gosta mesmo, ele ama aquilo lá de filosofia. Aquilo já está nele, aquele conhecimento enraizado. Eu tô até empolgando aqui. E ele vai falar isso tudo assim, e você vai ficar, pô, o cara é foda demais. Mas ele tá falando aquilo de dentro dele. De dentro. Mas bem, aí ele tá falando sobre os filósofos. Talvez ele acredite e não acredite, mas ele está falando de dentro, aquilo já está enraizado nele. Sem ser o primeiro, que falava apenas, lia o que estava no livro, ou aquilo que um pouco já estava na sua mente e repetia para os alunos. Entendeu até aqui? Agora vamos para uma aula filosófica. Pô, uma aula filosófica aí já é uma aula bem pragmática. Porque o professor, ou a pessoa que vai estar passando, vai usar muitos dados da própria vida e da própria sociedade. Exemplo, eu trabalho, já trabalhei e ainda continuo trabalhando com argila, com barro. Então, como seria uma aula filosófica? Atenção, alunos. Hoje nossa aula vai ser uma aula filosófica. Vou falar um dado. Você já viu como é o processo para uma argila se transformar em um vaso? Ou como é o processo de uma argila para se transformar num tijolo? Pois bem, nossa vida é assim. A gente passa por processos de transformações, processos de mudança. E se constantemente a gente tem que passar por provações, que o barro passa pela essa provação, que é o fogo, de aguentar a resistência, aguentar a força do fogo para se transformar numa coisa mais forte. Essa mudança, essa transformação. E sempre que a gente passa por essa mudança, nós vamos ser igual barro, a gente vai entrando nessa mudança, mas a gente nunca vai deixar de ser vaso. A gente é o vaso, a essência que a gente tem é de vaso, mas a gente vai passando pela transformação, de queimar, de se transformar em uma coisa mais forte. Espero que você entendeu o que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Isso aí foi uma aula mais filosófica. Vamos observar, mais filosófica ainda. E nós somos exemplo da própria natureza, que está sempre em transformação. Está sempre nesses círculos de outono, inverno, primavera. E uma coisa interessante, a gente tem que buscar a nossa essência. A natureza ela tem essência. A primavera tem essência da primavera. Às vezes a primavera é mais forte. Tem essência do inverno. Às vezes o inverno é mais forte, mais fraco, mas tem essência do inverno. E nós, seres humanos, qual é a essência de nós, seres humanos? Nós passamos pelas transformações, mas a gente continua sustentando a nossa essência, mesmo com tantas transformações que a gente passa, as unhas crescem, o cabelo cresce, a gente fica velho, mas qual é a essência que sustenta? Qual é a essência que sustenta a gente? Qual é a essência que sustenta? Entendeu aqui? A aula filosófica é quando o cara consegue olhar isso tudo ao redor, os acontecimentos do dia a dia, os acontecimentos que aconteceu com ele mesmo, e ele consegue passar isso para as demais pessoas. Isso aqui que eu falei sobre as transformações, eu usei muito da filosofia de Heráclito. E de permanecer a essência, usei muito da filosofia de Parmênides. Mas isso eu apliquei na minha própria vida. Eu estou falando de mim. Mas são princípios filosóficos de Heráclito e Parmênides. Heráclito, das mudanças, das transformações da vida.
e Parmênides daquilo que é eterno, daquilo que é imutável, que seria a essência que eu falei. Mas foi uma coisa filosófica que eu fiz de pensar a partir de ideias filosóficas, mas aplicando em minha vida. Então se torna uma aula filosófica. Espero que ficou legal, espero que compreendeu e muito obrigado. Fique com Deus se você acredita em Deus e boa jornada para você.